CBN Belo Horizonte. Agora são 9h44. A impunidade estaria colaborando para que os incêndios assolem Minas Gerais mais uma vez? Todo ano, nesta época, parques e reservas são castigados pelo fogo. A Associação Mineira de Defesa do Ambiente pede que o governo do estado investigue essa situação. Maria Dalce Ricas, superintendente da associação, conversa com a gente sobre isso, e também a gente tem presente o sargento Marcos Davi Andrade, do Corpo de Bombeiros de Piumhi. Dalce, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fabiana, tudo bem e você? Seria possível identificar os responsáveis, mas os órgãos de segurança não estariam empenhados nisso, ou a dificuldade é justamente identificá-los, Dalce? Acho que existem as duas coisas. Eu acho que não está havendo empenho dos órgãos encarregados pela segurança de investigar, mas ao mesmo tempo a gente reconhece que é muito difícil identificar os incendiários. Primeiro porque a técnica de botar o fogo, ele desaparece, o fogo vai pegar depois. Segundo, porque realmente locais isolados não é fácil verificar. Mas nós temos alguns casos em que já existem comentários, informações, evidências de que é possível essa apuração. E além disso, nós entendemos, Fabiana, que o simples fato da investigação por si é aquele velho ditado: quando acontece alguma coisa, o vizinho põe a barba de molho. A simples ação policial de investigar, de conversar com proprietários, de conversar com pessoas, pode, de certa forma, intimidar quem está fazendo isso, porque nenhum dos focos de incêndio que colocou Minas Gerais no segundo lugar do país, em maiores quantidades, pegou por acaso. Foram todos colocados, seja por omissão, por descuido, como parece ser o caso de um dos focos que assolou boa parte da RPPN do Caraça, seja por má fé. E, Dalce, na sua opinião, haveria um acomodamento nesse sentido? Quer dizer, já se sabe que não se consegue identificar os responsáveis, então deixa-se para lá, não se investiga por causa disso? É uma acomodação, na verdade? Eu não diria não acomodação, eu diria o seguinte: que ainda permanece um pouco daquele conceito que é mais ou menos implícito na sociedade, de que fogo é normal. Isso para mim está inclusive ensonhado dentro das instituições de segurança. Quer dizer, é uma questão secundária, tem coisas mais importantes para serem investigadas. Por isso que eu acho que há realmente ainda uma omissão e uma certa desvontade. Aí nós estamos pedindo ao governo que mude essa situação. Essa questão de colocar as problemas ambientais de forma secundária não é novidade. E o fogo é da mesma forma. Infelizmente, realmente, há ainda um desinteresse, um descaso pelos órgãos de segurança em função de quase ver ainda os incêndios como algo normal. Sim. Dalce, eu vou te pedir que fique na linha conosco, que nós temos também a participação do sargento Marcos Davi, do Corpo de Bombeiros de Piumhi, onde está localizada a Serra da Canastra. Sargento, bom dia, tudo bem? Bom dia ouvintes. Sargento, seria possível afirmar que esses incêndios na Serra da Canastra foram provocados, na sua maioria, pela ação humana e, no caso, seriam ações criminosas? Ou por um descuido ou por um acaso? Com certeza, a maioria dos incêndios causados aqui na região da Serra da Canastra é de ação dolosa, é de origem criminosa. Nós observamos que essa época não é um período propício para incidência de raios, né? Uhum. E é também um dos fatores geradores de incêndio na área do Parque Nacional da Serra da Canastra. E, sargento, já se sabe que tipo de ação provocaria um incêndio. É possível coibir isso, sargento? Olha, a dificuldade que nós temos, juntamente com o Instituto Chico Mendes, que é o responsável pela área, é principalmente a identificação dessas pessoas que fazem essas ações. Porque a gente tem que trabalhar com muito cuidado para não estar incriminando pessoas idôneas, pessoas que não têm nada a ver com o ocorrido. Porque é uma área muito extensa e pode uma pessoa que não é da região passar e por uma atitude dolosa, né, por ato de vandalismo, atear fogo em determinada terra seja de A ou B. E essa pessoa simplesmente ser incriminada posteriormente por ter causado o início do incêndio. Então, daí a nossa preocupação em estar identificando essas pessoas veridicamente, para que não cometamos nenhum tipo de injustiça. E qual tipo de investigação é feita para identificação dessas pessoas? Olha, nós temos um sistema que nos fornece
diariamente os focos de incêndio na área. Então, com o início quando acusa pelo satélite os focos de incêndio, a gente já sabe em que área está surgindo aquele foco, nas terras de quem está surgindo os focos. Então, por aí a gente consegue identificar o dono da propriedade, mas não propriamente dito a pessoa causadora daquela ação. Uhum. Maria Dalci, seria o caso então de responsabilizar os donos os donos das áreas para que eles tomassem conta das próprias áreas? Eu acho, Fabiana, que os proprietários têm uma certa responsabilidade. Concordo com o sargento que você não pode simplesmente dizer que por estar na propriedade A ou B, o proprietário foi responsável pelo ateamento do fogo. Mas, por exemplo, quando um proprietário rural não avisa, não solicita socorro para combater o incêndio, eu acho que ele deve ser realmente indiciado, no mínimo, por omissão e por corresponsabilidade, porque ele tem a obrigação de imediatamente acionar os bombeiros, acionar os órgãos responsáveis. Como aconteceu, por exemplo, nesse final de semana, na região aqui de Piedade do Paropeba e Casa Branca, na zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, onde houve um dos maiores incêndios desse ano. A Colanto tem queimado em torno de 1.000 hectares na fazenda de um proprietário, mas ele imediatamente buscou socorro, pediu ajuda, mostrando realmente que não foi ele que é o responsável pela colocação do incêndio. Uhum. Porque é o que o sargento dizia, as áreas em que surgem os focos, elas são conhecidas. Quer dizer, seria possível evitar de alguma forma, porque sempre surgem nas mesmas áreas. A situação é bastante diferente, sabe, Fabiana? Por exemplo, nas áreas rurais, o maior motivo realmente da colocação do fogo, eu acredito, se o sargento concorda comigo, que seja muito o caso da Serra da Canastra, muitas vezes os focos de incêndio vêm dessa mania que os proprietários têm de botar fogo, eles chamam de renovar pasto. Como não há nenhuma preocupação em controlar esse fogo, ele salta e chega até o parque. Até porque ainda continua, no caso da Serra da Canastra, uma grande rejeição pelos proprietários rurais da implantação dessa unidade de conservação. Agora aqui, por exemplo, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde se concentraram a maior parte dos focos de incêndio, esses incêndios estão muito ligados a outras questões. Uhum. Ao aumento do tráfego de pessoas na região, em função da proliferação de condomínios, a questões religiosas, por exemplo, um dos fogos o fogo que queimou a estação ecológica de Fechos já foi apurado, ele se originou de um chamado despacho religioso, ou seja, uma vela que foi colocada em algum lugar e daí pegou fogo. Então depende muito da realidade. Quando há, no caso da região metropolitana de Belo Horizonte, quando há motivos mais motivos, realmente a apuração se torna ainda mais difícil, porque você pode ter muitos motivos e muito mais incendiários do que nas áreas rurais. Uhum. Sargento, o senhor confirma então que no caso da Serra da Canastra seria essa questão da renovação do pasto um dos grandes problemas ainda? Eu não ouvi a pergunta. Ela disse que em zonas rurais, no caso da Serra da Canastra, são áreas rurais, não tanto o caso como da região metropolitana, uma das práticas que provocam fogo todos os anos seria a questão de colocar fogo para a renovação do pasto. Isso ainda acontece com muita frequência realmente? Sim, com certeza ainda ocorre esse tipo de manejo de pasto, né? Os proprietários ateiam fogo para renovar a pastagem. Mas isso também é um trabalho nosso de conscientização dessas pessoas, mostrando o dano ao solo, né? Que não é tão eficaz assim esse tipo de manejo de pastagem. Uhum. Agora, no caso de um incêndio criminoso, sargento, quando vocês identificam que foi um incêndio criminoso, a polícia é avisada? Há uma interlocução do Corpo de Bombeiros com a polícia de meio ambiente neste caso? Olha, quando há identificação, a gente relata em boletim de ocorrência e encaminha ao Ministério Público. No caso da Serra da Canastra, é o Ministério Público Federal. Certo. Dalci, vocês estão pedindo exatamente o que ao governo do Estado no caso de tomar providências? Você quer a investigação? Sim. Nós estamos pedindo que o Estado já tem controle, por exemplo, de grande número de incêndios. Como disse o próprio sargento, onde eles se iniciaram, né? Uhum. Alguns desses incêndios, nós sabemos que tem uma certa possibilidade de se conseguir apurar os responsáveis. Mas a nossa maior expectativa é que, se essa investigação realmente for a campo,
as pessoas tomarem conhecimento de que há investigação e de que se um culpado for pego, ele pode ser punido, isso possa servir como fator de coerção. Agora, quer dizer, isso é um fator, né, Fabiana? Na verdade, é o seguinte, ou como nós dissemos no ofício que enviamos ao governador, ou o governo assume que combater os incêndios, prevenir os incêndios é uma prioridade realmente do Estado em função de diversos danos ao meio ambiente e à saúde pública que isso cada vez mais causa, ou então em 2012, se houver um período de seca como esse, nós vamos ter uma situação talvez ainda pior, porque a sensação de impunidade, a falta de uma estrutura de vigilância, a insuficiência ainda de estrutura no combate aos incêndios, elas podem ser um fator que vai piorar ainda mais essa situação. Bom, Dalci e Sargento, algum dia vocês já viram alguém ser punido por um crime ambiental de colocar fogo em uma área? Olha, o único caso concreto que nós temos até hoje foi em 2003, quando a estação ecológica de Fechos foi queimada a partir de a queima de folhas, que aliás, Fabiana, é uma das grandes causas. Nesses condomínios caseiros, assim, essa mania de queimar, em vez de juntar as folhas, fazem com que elas se transformem em adubo, porque esse é um recurso natural, eles botam fogo. Então é muito comum incêndios se originarem nesses lotes em função da irresponsabilidade dos caseiros e de certa forma do dono também do lote, que não fala para a pessoa. Certo. Então nesse caso, dentro da reserva da estação ecológica de Fechos, a propriedade André Simone, o caseiro dele foi quem colocou o fogo queimou boa parte da reserva. Nós entramos com uma ação judicial e o Tribunal de Justiça, em 2007, já confirmou a sentença, condenando a recuperar a área e depositar também dinheiro no fundo de fundos do Ministério Público. Foi o único caso que eu sei que houve punição. Único caso? Um outro caso que foi apurado também há mais tempo, me parece que em torno do ano 2000, foi um médico que parece até que falar que ele teria problemas psiquiátricos, que colocou fogo no Parque Nacional da Serra do Cipó, queimou cerca de 5 mil hectares, mas infelizmente ele foi absolvido pela Justiça. Tá certo. Eu agradeço muito a participação de Maria Dalci Rica, superintendente da ANDA, e do Sargento Marcos Davi Andrade, do Corpo de Bombeiros de Piumhi. Obrigado aos dois pela participação conosco nesta manhã. Um bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo interesse da CBN. Bom dia. 9h57, vem aí Repórter CBN, a gente volta já já.